Evangelho segundo São João, capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. Esta mensagem dizemos que é integrante, pois se Jesus tem todo o poder no céu e na terra, por que chorar? Se ele já sabia que logo iria ressuscitar Lázaro, por que chorou? Quais os porquês desse choro? Porque ele tem compaixão das pessoas. Ele é um Deus misericordioso. Ele é empático com a dor da humanidade. Porque a morte é a separação causada pelo pecado. E o choro é a forma mais humana que Deus encontrou para expressar seu sentimento. Aleluia. O primeiro porquê, ele tem compaixão das pessoas. Quando o mal-humorado e resistente profeta Jonas, que não tinha compaixão alguma pelos pecadores de Nínive, lamentou a morte de uma planta, o Senhor aproveitou a ocasião para revelar-lhe sua compaixão e lhe perguntou: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Apesar disso, apesar dos nossos pecados e fraqueza, Deus sempre nos trata com compaixão. Isso não nos dá licença para errar, mas certamente nos dá força para nos achegarmos à sua presença com confiança. Oh, glória! Segundo porquê, ele é um Deus misericordioso. O Senhor é bondoso e misericordioso e paciente e muito amoroso. Salmo 103:8. E este salmo, amados irmãos, aproxima de forma maravilhosa essas quatro características de Jesus: bondade, misericórdia, paciência e amor. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. E o terceiro porquê? Ele é empático com a dor da humanidade. Deus sente a dor da humanidade. Mesmo sabendo que logo iria ressuscitar Lázaro, ele chorou pelo sofrimento das irmãs e amigos de Lázaro. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas foi ele transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aleluia. Deus criou todas as coisas, criou o mundo e a humanidade, e apesar da nossa rebeldia, ele continua sendo empático conosco. E Jesus se importa com a nossa dor. Louvado seja o nome do Senhor. E o quarto porquê? Porque a morte é a separação causada pelo pecado. Assim como a morte física causa tanta dor em nós, devido à separação de pessoas queridas e amadas, a morte espiritual causa muita dor em Deus, pois faz que o pecador esteja separado dele. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas as suas maldades separaram você do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. A morte é a separação que causa tristeza. E o quinto porquê? O choro foi a forma mais humana que Deus encontrou para expressar seu sentimento. Esse choro, antes de nos fazermos impressionante milagre da ressurreição de Lázaro, nos mostra a verdade bíblica que Jesus é de fato 100% Deus e 100% homem. É a encarnação divina. Ele é a palavra, é o verbo que se fez carne e viveu entre nós. O choro genuíno e verdadeiro é uma das formas mais humanas, mais eficientes de expressar nosso pesar. Aleluia, Senhor. E a conclusão? Jesus chorou porque tem compaixão das pessoas. Ele é misericordioso, tem empatia com a dor da humanidade. Ele sofre com a separação, que é a morte, que o pecado provoca. E sabe que o choro é a forma mais humana para expressar sentimento, tristeza e pesar. E quanto a você, ainda consegue chorar com os que choram? Ou seu choro secou? Reflita. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus dê entendimento dessa mensagem para a glória do Deus Pai. Amém, Senhor.